boa noite. Quero aqui cumprimentar a todos os nossos internautas, todos aqueles que nos acompanham nesta noite, aqui diretamente do Giro Play em Osasco. Hoje, em especial, estamos recebendo no estúdio a presença do prefeito reeleito da cidade de Cotia, Rogério Franco, que foi eleito com quase 50% dos votos válidos. Rogério, eu quero aqui te dar as boas-vindas. Muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite, de participar aí desse bate-papo, falar um pouquinho de política, de reeleição e do futuro da cidade de Cotia. Seja muito bem-vindo ao Giro Play. Obrigado, Cláudia. Quero cumprimentar aqui, saudar a todos que nos acompanham nesta noite. Parabenizar pelo canal de comunicação, jornal Giro Play Notícias, um canal que realmente tem uma grande credibilidade na nossa região. Queria parabenizar, não só pela imparcialidade, mas também pelo modelo de comunicação que vocês têm implantado, toda a sua equipe aqui do jornal. Meus parabéns, Cláudia, queria cumprimentar aqui o João também. E ótima entrevista para que a gente possa também tirar dúvidas dos internautas, das pessoas que acompanham o canal. É isso aí, muito obrigada. E boa noite, João, nosso editor-chefe está aqui presente também. Boa noite, Adriano, que está na técnica, a Juliana, assessoria. E sejam muito bem-vindos nessa noite. Bom, eu gostaria apenas de ressaltar que a entrevista de hoje faz parte de uma série de entrevistas que o Giro Play está produzindo com os reeleitos e eleitos das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo. Já passaram por aqui os prefeitos de Osasco, Rogério Lins, o prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho, e também o prefeito de Jandira, Dr. Sato. Então, nos próximos instantes aí, a gente já vai anunciar quem vai ser o próximo prefeito a sentar com a gente na bancada. Tá bem? Então, por favor, você que está nos seguindo, nos segue, nos acompanhe, girosa.com.br. Também essa entrevista está sendo transmitida pelo site, pelas redes sociais e também pelo canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos e vamos bater um papo, Rogério. Vamos lá, Cláudia. Vamos começar aqui. Iniciando aqui a entrevista, falando um pouquinho sobre a reeleição. Não poderia ser diferente esse início de entrevista para a gente ressaltar aqui, Rogério, sobre a pesquisa de intenção de voto, né? Você acompanhou, deve ter acompanhado, acredito, que o Giro SA, juntamente com o Instituto MAS, nós produzimos várias pesquisas de intenção de votos. Em todas elas, o Giro SA e o Instituto MAS foi muito assertivo. Na cidade de Cotia, nós, embora tenhamos assim atingido o objetivo principal da pesquisa de intenção de voto na cidade, nós ficamos aquém da margem de erro, que eram de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Nós apontamos na pesquisa de novembro que você seria vitorioso com 66% dos votos, correto? 63%. Desculpa, 63% dos votos válidos e você foi reeleito com quase 50%. O cientista político Marcos Agostinho esteve com a gente no dia da apuração e explicou que a divulgação, que talvez a diferença aí de quase 13% fora da margem de erro, que poderia ter sido a divulgação de uma decisão judicial sobre um processo da eleição passada, exibida inclusive pela Rede Globo um dia ou dois antes do pleito, né? E que isso poderia até ter sido o fator principal que teria influenciado aí no resultado. E eu queria saber de você, prefeito, você acredita que isso aconteceu, mesmo que você não tenha perdido a inelegibilidade, que você tem o direito de ter concorrido ao pleito, você acha que essa diferença pode ter sido esse fator? Olha, Cláudia, essa foi uma ótima pergunta, até para a gente poder esclarecer um pouco para a população da nossa cidade. Nos últimos dias, né, do período eleitoral, a gente recebeu algumas pesquisas, não só essa de parceria do Instituto MAS com o Giro, como outras empresas que mandaram. Eu fiz pesquisas minhas e a gente tinha realmente um número maior do que aquilo que as urnas apontaram depois de aberta. Acontece que Cotia foi um caso à parte, né? Realmente aconteceu um fato lá, que foi esse processo de cassação no TRE, e o processo político, infelizmente, ele tem algumas inverdades que acontecem no caminho, né? Faz parte do processo político,
mas a população também, não todos, mas uma parte acaba tendo uma preocupação. Por quê, Cláudio? Realmente, nós estávamos respondendo o processo de cassação, né, que é do registro de 2016, né, que foi uma armação política que fizeram na cidade, tanto é que nós anulamos a sentença por algumas vezes, né, e aconteceu que eles pautaram esse processo na semana da eleição. O que aconteceu nesse processo? O julgamento foi o seguinte: nós tivemos 6-0 pela elegibilidade, ou seja, eu não fiquei inelegível na minha vida pública, foi 6-0 a nosso favor, e 4-2 nós perdemos pela cassação do registro de 2016, mesmo sabendo que ainda tem recurso. Para o TSE nós estamos com recurso, que esse processo ele perde objeto agora dia 31 de dezembro. Porque dia 31 de dezembro, como ele era o processo de cassação do registro de 2016, Sim. que era do mandato que se finda no dia 31 de dezembro desse ano. Só que a oposição, e é natural, eles não vão explicar isso para a população, né? Eles falam, o prefeito está cassado. E a população, num contexto geral, as pessoas estão trabalhando, estão cuidando das suas vidas, não se preocupam em pesquisar isso juridicamente, o que acontece com esse fato, né? Então, tanto é que no nosso registro ele foi deferido pela Justiça Eleitoral, foi tudo certinho, nós fomos eleitos. Se você buscar no site do TSE, que é o site superior das questões eleitorais, nós estamos deferidos, o registro tudo certinho, não teve problema nenhum. E aconteceu que a própria Globo, né, num fato muito estranho, na semana, 2 dias do pleito, coloca lá o seguinte: o prefeito de Cotia está cassado, né, e o apresentador naquele momento ainda disse o seguinte: tomem cuidado em votar em quem está cassado. Ou seja, sem explicar qual foi o ponto, né, e também não disse que a gente estava elegível. Certo. Então isso aí deu realmente uma confusão na cabeça do eleitor, e nós tivemos uma perda muito grande de eleitorado que estava a favor do nosso governo, enfim, mas que também é compreensível até por conta do fato não ter sido explicado. E aí você, 2 dias antes da eleição, você também não tem tempo de explicar isso para a população numa cidade que não tem rádio e televisão. Né, que a gente precisa no boca a boca, nos canais de comunicação, que às vezes também o prazo é muito curto, porque os canais, quando recebem uma informação dessa, eles precisam também ver a veracidade da informação, enfim. E aí não deu tempo. Mas mesmo assim, como a gente estava muito bem avaliado, graças à população da nossa cidade, né, eu costumo dizer que o nosso governo tinha uma gordura positiva muito grande, mesmo com essa perca na última semana, ainda nos levou à vitória, e nós tivemos aí mais de 57 mil votos, do qual agradeço à população de Cotia e reafirmo que nós vamos fazer um segundo mandato muito melhor do que o primeiro, trabalhando para transformar a nossa cidade. Esses 13% de diferente foi equivalente a quantos mil votos, Rogério? Cláudio, pelos votos válidos, eu acredito que na faixa de 20 mil votos. 20 mil votos? 20 mil votos que nós perdemos, e aí foi para o nosso principal adversário, porque era uma campanha teoricamente polarizada, né? Sim. Tanto é que os outros candidatos, os adversários que nós tínhamos, acho que o que teve mais do terceiro para baixo, entre Sim. 3%, 2% e 1%. Então aconteceu isso. Bom, ainda falando um pouquinho sobre esse caso, que eu me lembro na época, a gente até comentou, nos bastidores, Rogério, se falava um boato em que os seus adversários eles teriam recortado essa entrevista e eles colocaram em alguns caminhões de som que circularam no centro da cidade com essa informação. Então a minha pergunta é possível afirmar que você foi vítima de fake news? Não tenha dúvida, né? Isso é muito claro na população. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu, eles colocaram dezenas de carros de som na rua, dizendo que não votem no Rogério, ele está cassado, vai perder seu voto. Montaram vídeos em redes sociais, fake news, né? Tudo isso, infelizmente, a gente acaba tendo esse ataque que você não consegue responder de uma forma muito rápida, né? Mas o que acontece? Hoje, na verdade, quem acaba pagando o preço por essas fake news e pelas inverdades são eles mesmos. Porque assim, a população que mudou o voto porque ficou preocupada com esse processo, quando viu que o nosso voto foi válido, que eu fui eleito mesmo assim e que não estou tendo problema nenhum e vou assumir o mandato, até porque eu não tive problema com a justiça eleitoral, enfim, nenhum tipo de problema, acaba quem perdendo a credibilidade são essas pessoas que saíram com essa informação, candidato em carro de som, vota em mim porque o Rogério está cassado, o outro, enfim, eles acabaram perdendo a credibilidade, porque agora a própria justiça está mostrando isso para eles. Entendi.
E também o TSE demorou bastante para apurar na noite, né? Foram mais de quase 5 horas, né, para começar a apuração. O sistema travou, né? O adversário ele ficou em alguns momentos, né, ainda à frente, né, no momento da depois apuração. Que virou. Tanto é que estão lá espalhando, né, que teve fraude nas urnas. Agora eles, né, para quem perde eleição tem de tudo, né? Tem fraude de urna, eles continuam mentindo, né? O prefeito não vai assumir. Eu me lembro desse processo de 2016, Cláudia, continuando nesse assunto. Né, e eles criaram um movimento na cidade, o prefeito não vai ser diplomado. Aí fui lá receber o diploma. O prefeito não vai assumir o mandato. Fui lá assumir o mandato. Ele vai ficar só 3 meses. Estou finalizando o mandato agora. Eles estão 4 anos remoendo um assunto de 2016. E pelo que eu vi e percebi agora de novo, eles vão tentar mais 4 anos, ficam remoendo isso e levando a desinformação para a população. Entendi. Enquanto eles fazem isso, eu vou trabalhando e vamos fazer de Cotia cada dia mais uma cidade melhor. Tá certo. João, você quer prosseguir agora com as perguntas? Primeiramente, boa noite, Cláudia, boa noite, prefeito, boa noite a todos que nos acompanham. Prefeito, vamos falar agora um pouco sobre um tema bem importante e esperado, né, pelo público que inclusive o acompanha, que é a economia. Diante desse cenário tão desafiador, né, em que o país atravessa, enfrentando aí a sua maior crise sanitária e econômica da história recente, né, que medidas o senhor vai colocar em prática para fomentar a geração de empregos na cidade de Cotia? Bom, boa noite, João, mais uma vez. Uma pergunta importante, porque até um anseio da população nesse sentido de a gente retomar a economia no nosso país. Nós já estamos fazendo alguns estudos financeiros, jurídicos, para que a gente possa ver de que forma, primeira coisa, ajudar as pessoas e as empresas que já estão na cidade, né? Isentando de taxas, fazendo o que for necessário para que a gente possa minimizar os impactos financeiros que estão tendo nas empresas e no comércio da nossa cidade, para que a gente possa manter esse ativo econômico ainda pelo menos aceso, né? Apesar de algumas empresas já terem fechado por conta de tudo isso. Então nós estamos... Quando íamos finalizando tudo isso, veio essa segunda onda de Covid, tá toda essa questão que a gente ainda não sabe como é que vai ficar, apesar da vacina estar muito próxima. Eu acredito muito que a gente vai conseguir resolver nos próximos dias aí, ou meses, essa questão da vacinação para que as cidades voltem. Então nós estamos criando leis de incentivo à indústria, preparando uma legislação agora para o começo do ano que vem, né, para que a gente possa isentar algumas empresas de alguns impostos ou parcelar esses impostos e que a gente possa reativar a economia do nosso município de uma forma orgânica, crescendo, gerando emprego, para que a gente minimize os impactos da pandemia na vida das pessoas. Ótimo. Uma notícia que está, né, na grande mídia, que no caso é a revista mais influente e importante do país, do eixo de negócios, que é a Exame, retrata as 100 melhores cidades do país para se fazer negócio. Né? Então, através de um estudo aí elaborado pela consultoria Urban Systems, a revista Exame aponta quais são essas 100 melhores cidades do país. E Cotia figura, né, no caso, nessa lista em 4 eixos importantes, que é serviços, né, comércio, setor imobiliário e educação. A que o senhor atribui esses resultados tão positivos, prefeito? Olha, João, eu acho que é o seguinte, tem vários fatores aí que a gente conseguiu atingir esse objetivo e colocar a Cotia num dos patamares importantes a nível nacional de uma cidade para se investir, para gerar negócio e tal. Eu acho que um dos pontos importantes é o modelo de gestão que nós implantamos na nossa cidade, né? Com investindo em infraestrutura, com leis de incentivo a novas indústrias, novos comércios. Ontem, por exemplo, eu participei de uma inauguração de um supermercado importante lá que está gerando emprego. O Atacadão, né? Atacadão, mais de 600 empregos para a nossa cidade. Tenho feito contato diariamente com empresários, tentando atrair essas empresas para a cidade de Cotia. Temos um plano de mobilidade apresentando aí que traz muita credibilidade para isso. Na questão educacional, nós temos bons colégios particulares na cidade de Cotia e temos uma educação também de qualidade na rede pública, apesar de faltar muito ainda para se investir, para se fazer, mas a gente tem atingido nossos objetivos dentro do limite dos investimentos, do que possa ser feito. Então, acho que é um conjunto de coisas. Aí você tem a localização da nossa cidade também, que é importante. Uma cidade está na Grande São Paulo, né, próximo ao Rodoanel, uma rodovia importante. Então, esses conjuntos de coisas acabou atraindo os investidores para a nossa cidade. Eu me sinto muito honrado de ser prefeito nesse momento onde Cotia se projeta como uma das melhores cidades do país
para os empresários, para se investir e também para morar. É interessante ressaltar porque das 11 cidades que fazem parte do consórcio Cioeste, aqui da nossa região oeste da Grande São Paulo, poucas delas estão presentes nessa lista, né, das 100 melhores do país, vale ressaltar, e Cotia está em 4, né, eixos importantes da economia, né? Então é bem interessante. É isso mesmo, João. Por exemplo, você estava falando do eixo imobiliário, né? Eu acho que assim, não só para investimento de novas empresas, galpões de logística, que nós temos uma característica muito forte na nossa região, mas também residencial. O que eu tenho percebido nesse momento de pandemia? Muita gente, às vezes, morando em apartamentos, em cidades, São Paulo, por exemplo, e aí a pessoa mora ali num apartamento de 150, 200 metros quadrados, e o clube fechado por conta da pandemia, às vezes os filhos não conseguem ter nenhuma atividade esportiva, e essas pessoas acabaram migrando para cidades aqui na Grande São Paulo, e no caso nosso, uma parte para Cotia, porque eles acabam tendo aqueles condomínios de alto padrão, né, que ele, pelo menos mesmo valor que ele tem no apartamento em São Paulo de 150 metros, ele faz a aquisição de uma residência de 500 metros quadrados, com piscina privativa, apesar das pessoas aprenderam hoje a trabalhar em home office. Então tudo isso ajudou a gente chegar nesse ponto, porque está muito próximo, a 20 minutos da capital, apesar da Raposo Tavares ser um problema. Nesse momento de pandemia, está tendo o fluxo, está melhorando um pouco, porque menos pessoas circulando, porque está sem aula, enfim, algumas pessoas trabalhando home office, e muita gente vai continuar trabalhando home office. Essas pessoas que perceberam que dá certo trabalhar home office, Cláudia e João, eles querem trabalhar home office, mas num local onde eles têm um verde, né, uma melhor qualidade de meio ambiente, que nós temos na região da Granja Viana e Cotia, não só na região da Granja Viana, mas toda a nossa cidade. Nós somos o pulmão verde da Grande São Paulo, né? Nós somos uma reserva florestal importante, que é a reserva do Morro Grande, que ocupa quase 50% do nosso território, né? Então, realmente são ações importantes e tem que ser preservadas. Temos que ter políticas públicas de preservação, porque realmente Cotia hoje está sendo o foco dos grandes investimentos, das grandes empresas e das pessoas que querem viver com qualidade. Ótimo, prefeito. Ainda sobre economia, cidades aqui da região, elas têm, vamos dizer assim, tentado contribuir, né, com a população nesse momento aí tão complicado, né? Osasco, por exemplo, teve aí a anistia, né, de impostos. Santana de Parnaíba congelou o IPTU. E em Cotia, o senhor pretende colocar algo em prática para, digamos, auxiliar a população? Nós vamos fazer a anistia a partir do ano que vem. Esse ano não é possível, até por conta da legislação, né, que nós estamos num ano eleitoral. Então, a partir do ano que vem, já estamos fazendo esse estudo para apresentar uma anistia com parcelamento para aquelas pessoas que até por conta da pandemia não puderam honrar com seus impostos, para que a gente possa fazer isso. Algumas outras ações para ajudar as pessoas, por exemplo, das crianças da rede municipal, a gente criou o kit merenda, então essas crianças têm uma cesta básica, recebem enquanto durar a pandemia, porque tem muita criança. A gente não entrou no tema de educação, mas eu vou adiantar um pouco isso, porque você falou algumas ações e eu acho que isso aí acaba ajudando Sim. bastante nesse ponto. Tem muita criança que ela vai para a rede municipal, não apenas para estudar, mas também para estudar. Mas algumas que o pai está desempregado, a mãe está desempregada, essa criança vai para a escola porque às vezes não tem condições, os pais não têm condições de dar uma alimentação saudável para essas crianças. Então, preocupado com isso, nós implantamos o kit merenda. Eu não pude entrar nesse tema no período eleitoral para não caracterizar aquelas coisas de o governo está trabalhando a favor para ter voto, porque o prefeito está na reeleição, então não entrei nesse tema. Mas são mais de 30 mil famílias recebendo uma cesta básica para atender essas crianças na nossa cidade. Esse foi um projeto muito importante. Eu acredito que vem de conta com a necessidade da população mais carente em Cotia. Ótimo. Só antes de passar para a Cláudia, vamos falar um pouco sobre orçamento. Com qual orçamento que a cidade prevê para o ano de 2021? Nós estamos trabalhando nessa faixa de 920 a 950 milhões de orçamento, né? Mais ou menos equilibrado aí com o orçamento que nós tivemos, que nós vamos finalizar esse ano de 2020. É claro que a gente espera que a economia retome, né? Que as coisas continuem andando, porque se realmente nós tivermos um impacto muito grande na economia, é natural que os municípios vão ter esse impacto nas suas receitas. E aí nós temos que refazer todo um plano de investimentos, um plano de ações nos municípios, mas hoje nós estamos trabalhando pelo menos para a gente manter um orçamento do qual a gente vai finalizar esse ano de 2020. Ok, obrigado. Vou falar um pouquinho sobre a Câmara, composição.
da Câmara Municipal. Bom, depois das eleições é notório que possivelmente, seu próximo mandato, você vai ter aí uma oposição um pouco maior da oposição que encerra agora, né, em dezembro. Dos 15 vereadores eleitos, 4 deles são da base de oposição, correto? Sim. Você acredita, Rogério, que você poderá ter mais dificuldades na aprovação dos seus projetos por ter uma bancada um pouco maior na oposição? Olha, Cláudia, eu não acredito por alguns motivos. Um deles é o seguinte, os vereadores que foram eleitos é natural, são os representantes das suas comunidades, da população que acreditaram neles, né? E como foi no primeiro mandato, vai ser no segundo. Não teve nenhum projeto de lei que eu encaminhei para a Câmara Municipal para benefício próprio ou que não fosse de benefício da população. Então foram sempre projetos de leis para avançar a nossa cidade, para que a gente melhore a educação, saúde, novos investimentos, infraestrutura. E assim, independente de ser eleito na situação ou na oposição, os vereadores eles têm essa responsabilidade em comum com o Executivo, né? É claro que algumas discussões têm concordâncias, discordâncias, isso é natural que aconteçam, mas todos os 15 vereadores vão ser tratados com respeito e vão ter meu carinho, minha responsabilidade para que eles possam também atender a demanda daqueles que acreditaram neles e deram voto de confiança e hoje eles estão lá para representar essa população. Eu acredito que realmente nós vamos ter uma boa relação, claro, respeitando os limites dos dois poderes, né? Tendo uma boa relação, mas que o objetivo comum é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uhum. E, Rogério, sobre a eleição, né, da Câmara, como é que estão as negociações? O futuro presidente da Câmara, você já tem um candidato apontado? Não tenho, Cláudia. Eu acho que eles estão conversando entre eles, alguns falam que têm vontade, outros não se colocaram ainda. Geralmente essas eleições de Câmara, elas têm uma discussão muito ampla, mas acabam se decidindo bem nos próximos dias, né? Assim, quando vai chegando, que é o dia 1º, né? Mas eu acredito ali, como nós fizemos 10 vereadores à base, a grande maioria, né, o que tiver ali entre os 10 vereadores vai ter o meu respeito, são pessoas que foram eleitas que realmente sempre trabalharam pela população, enfim, têm os seus trabalhos sociais, aqueles que foram eleitos a primeira vez é porque tem base, porque ajudaram a sua comunidade de alguma forma ou de outra e tem as suas responsabilidades, né? É claro que é natural, todo vereador que está numa Câmara Municipal, ele quer chegar ao topo do Poder Legislativo, que é ser presidente da Câmara, né? Sim. Mas eu acho que vai ter um consenso ali entre eles e, no final das contas, eu acredito que o histórico da nossa cidade nunca teve... há muito tempo não tem disputa, né? Quando se fecha um grupo ali com a maioria, os outros também se unem e eu acredito que vai ter uma unidade entre eles e vão acabar definindo por uma mesa em comum todos os 15 vereadores. Essa é a minha avaliação. Entendi. Só para lembrar, não está aqui no meu radar, mas a Câmara Municipal de Cotia, ela não elege uma mulher há 30 anos que a gente, né, buscou essa informação. A escolha tua da vice, Ângela Maluf, ela vem para mudar um pouco esse cenário, do cenário feminino na cidade, principalmente na Câmara, Rogério? Não tenha dúvida, Cláudio. Vou aproveitar aqui para dizer o que eu falava nas minhas reuniões, né? Diz que quase 50% do eleitorado são mulheres, né? Sim. E os outros 50% são filhos delas, né? Sim. Então, é natural que toda a legislação eleitoral ela está se voltando para que a gente tenha uma representatividade maior da mulher no poder público, né? E eu acho isso importante, porque a mulher ela tem uma sensibilidade, não que os homens não tenham, né? Eu acho que cada um com a sua competência, mas a mulher ela tem uma sensibilidade diferenciada, né? Pelo instinto de mãe, o instinto de cuidado, né? De dedicação com as coisas. Então eu acredito muito no trabalho das mulheres, né? Nós temos que ter a mulher mais próxima do poder público, elas têm que ter o seu espaço sim, para que elas possam defender os interesses da mulher, para que a gente possa defender os interesses das crianças, e o olhar do homem para as crianças é um, e da mulher para as crianças é outro, porque a mulher ela cria, né? ela tem esse cuidado diferente, não só com criança, mas em todos os sentidos. E a escolha da Ângela Maluf foi justamente por isso, porque é uma pessoa assim que tem uma história muito bonita, né, de vida, de vida pública, sempre se dedicou àqueles que mais precisam, àqueles que mais necessitam, aquelas pessoas que realmente precisam ter um olhar diferenciado do poder público. E ela vai estar contribuindo com o nosso governo, não só como vice-prefeita, mas em todas as áreas com autonomia para que ela possa levar essa esperança e esse sentimento feminino
para o poder público. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual seria o papel da vice Ângela Maluf? Se ela seria somente uma vice coadjuvante, ou ela teria uma atividade mais expoente no seu governo? Não, a Ângela Maluf, ela vai definir qual espaço que ela vai querer ocupar no nosso governo. Eu gosto muito da Ângela por ser uma mulher muito ativa, né? Ela realmente é uma mulher de desafios, ela gosta de desafios. Se ela quiser ocupar nós não falamos sobre isso ainda, se ela quiser ocupar uma vaga, uma secretaria, vai estar à disposição, ela sabe disso. Se ela optar por não fazer isso também, ajudar o nosso governo administrativamente, colaborando com todas as outras secretarias, ela tem competência e conhecimento para isso. Então ela vai estar atuando comigo lado a lado para que a gente possa juntos, né? Eu com a minha experiência já de prefeito, indo para o segundo mandato, e ela também com a sua experiência na área pública, com a sua vontade, com o seu trabalho de desenvolver coisas importantes para as pessoas que mais precisam. Não tenho dúvida que nós vamos atingir um objetivo comum e as pessoas vão ficar muito satisfeitas com essa dobradinha. Tá certo. Bom, sua próxima gestão certamente vai ter mudança de cadeiras no secretariado. Se tiver, você pode nos adiantar alguma coisa aqui em primeira mão? Cláudia, eu não pensei nisso ainda, você acredita? Mas você me chamou a atenção de uma situação, vou começar a pensar a partir de hoje. Sério? Não. É claro, eu tenho um time muito competente, né? Meus secretários eu não posso falar nem muito pelo contrário, tecer críticas a ninguém, porque se fosse para fazer isso já teriam sido exonerados. Uhum. É claro que as pessoas têm erros e acertos, como eu também tenho e como todo ser humano tem. Mas o nosso time ele sempre mais acertou do que errou. Por isso que nós conseguimos fazer uma administração séria, uma administração que não teve escândalos de corrupção, uma administração que entregou para a população talvez não o que era necessário, mas o que era possível, né? Então nós conseguimos melhorar muito na área da educação, com novas unidades, com reformas, infraestrutura, com a duplicação da estrada de Calcaia, entre outras obras, reforma do centro que estamos fazendo, construção de pronto-socorro infantil, tecnologia, nós implantamos tecnologia nas unidades de saúde, diminuindo os prazos. É claro que a saúde sofreu muito agora por conta da pandemia, porque nós tivemos que focar nossos esforços 90% para a pandemia, que era preservar vidas, né? Montamos hospital de campanha, montamos equipes de desinfecção, distribuímos máscara para a população, álcool gel, fizemos o que era necessário, tanto é que Cotia, da nossa região, foi uma das cidades que teve o menor índice de contaminação. E isso se dá à dedicação do nosso time. Então, todos os secretários, cada um dentro da sua área de atuação, conseguiram fazer um bom governo. É claro que sempre há mudanças, né? Sempre tem que ter mudanças, até porque oxigenar e a gente também e ter novos desafios, né? O ser humano ele precisa ter novos desafios para poder se reinventar. E claro que vai ter, mas natural, mas eu ainda não pensei nisso. Vou começar a pensar a partir da próxima semana. Se tiver alguma exclusiva, a gente aceita, tá? Tá certo. Em primeira mão. Combinado. João, tem mais alguma perguntas? Claro, tenho sim. Agora, efeitos da pandemia, prefeito. Pouco antes, né, de chegar esse período aí tão turbulento, né, do qual nós atravessamos, o senhor havia anunciado um ambicioso plano de metas de 200 obras para a cidade de Cotia. Passado, né, todo esse período aí de quase um ano, que balanço que o senhor faz desse plano, né, dessas 200 obras? Boa pergunta, João. Mesmo com pandemia, nós conseguimos não finalizar todas, algumas ainda estão em fase de implantação, enfim, mas nós conseguimos superar esse plano ambicioso que nós tínhamos, né? É claro, quando a gente conta obras, por exemplo, reformas de escola, só a reforma de escola, nós fizemos mais de 60 reformas de escolas, construção de praças, áreas de convivência e lazer das famílias, foram mais de 45 praças construídas, parques construídos, com pista de caminhada, academia ao ar livre, com quadra poliesportiva, com playground para as crianças, todo esse sentido. Então nós conseguimos as novas creches, ampliar as vagas de creche. O ano que vem nós vamos iniciar com 1.500 vagas a mais nas creches municipais. Nós vamos iniciar o ano zerado com a vaga de creche, que era um sonho de muito tempo da cidade de Cotia, começar um ano sem ter demanda em vaga de creche. Cotia o ano que vem começa. Isso independeu do resultado da eleição. Se o resultado não fosse esse que foi, o próximo prefeito que assumiria também assumiu uma cidade com as demandas zeradas. Isso é muito importante. Isso foi resultado de trabalho. A construção
do pronto-socorro infantil, que já está em andamento também, sendo construído, outras obras, asfalto novo, iluminação. São várias ações que nós colocamos que nós conseguimos superar o número de 200, que foi esse plano ambicioso que nós apontamos. Com exceção de um único projeto que foi suspenso. Mesmo em tempos de pandemia, onde muita coisa parou, em Cotia nós não paramos, nossas obras, ações e os programas. Paramos só a construção do Teatro Municipal. E por um único motivo, porque no local que ia ser construído o Teatro Municipal, nós tivemos que implantar um hospital de campanha. Aí tivemos que suspender essa obra. Mas a obra ela está licitada, com verba reservada já, e o ano que vem eu vou iniciar e vai ser um sonho realizado para a cidade de Cotia, para que a gente possa dar oportunidade para os artistas de vários segmentos da nossa cidade, que muitas vezes falta um espaço, um olhar diferente do poder público para essas pessoas. Aí você me diz o seguinte, João, você pode até voltar uma pergunta, falar, prefeito, mas passou seu primeiro mandato e você não fez. E não é isso, é porque muitas vezes na administração pública a gente precisa ter prioridade. E quando a gente fala em prioridade na administração pública, Cláudia, tudo é prioridade. E aí você tem que escolher a prioridade da prioridade. Então nós tínhamos a questão de educação, de saúde, transporte público, algumas coisas que a gente teve que ir priorizando, mas não deixando de lado a cultura. Que a cultura realmente é uma área que a gente tem que olhar com carinho, porque nós temos muitos artistas na nossa cidade, de todos os segmentos. Já temos uma legislação nova agora que nós vamos investir nos artistas da nossa cidade, nesse momento de pandemia, parceria com o governo federal, para que a gente consiga essas pessoas se apresentarem, mostrarem os seus trabalhos para a população, para a cidade e para o estado de São Paulo, para o nosso país, enfim, onde eles conseguirem, o céu é o limite para a cultura, né? Ok. Prefeito, um tema que tem preocupado muitos pais é a volta das aulas presenciais, né? Sim. Com qual cenário aí que o senhor trabalha para o ano letivo de 2021? Olha, João, eu espero que o menos ruim possível, né? Hoje nós estamos pelo menos ruim, mas nós já estamos preparando para que a gente possa acatar todos os protocolos de segurança, né? Com a questão enfim, começando pela quantidade de alunos pela sala de aula, os protocolos de segurança para que a gente possa também distribuir álcool gel, máscara para essas crianças, para os professores, diretores de escola, para toda a rede. A gente consiga implantar um modelo para que essas crianças tenham essa reposição de aula que perderam nesse ano, para que não atrapalhe o futuro dessas crianças, tendo aulas, enfim, remotas, ou que a gente possa fazer com material. A gente já comprou um material para que possa melhorar e ajudar essas crianças no sentido da gente poder... claro que vai ter uma perda, porque foi um ano, né, perdido, mas que a gente possa tentar resgatar o máximo de conhecimento que foi perdido esse ano para o ano que vem, com aulas, para que a gente possa preparar essas crianças com todos os protocolos de segurança, para que a gente... Porque a criança, muitas vezes, ela é assintomática, mas ela leva para casa, então nós temos que ter todos esses cuidados. Eu acredito que esse ano, agora, começo do ano que vem, com a vacina, com tudo isso, nós vamos conseguir atingir os objetivos e colocar a Cotia em um dos mais altos níveis de educação, para que a gente possa também virar uma referência nisso. Inclusive, voltando a falar sobre a pesquisa da revista Exame, vocês figuram muito bem, né, no quesito educação. Se não me falha a memória, em 37º lugar, né? Então, e é uma pontuação importante, né? É um conhecimento que, assim, que é um canal de comunicação que tem uma credibilidade, né? Eles fazem estudos junto com a Urban, então foi feito um estudo a nível nacional e esse resultado mostra que nós estamos no caminho certo. É claro que na administração pública você tem de tudo, né? Você tem aqueles que torcem para que as coisas dê certo e tem aqueles que torcem para que dê errado. Isso muitas vezes nos chateia, né? Porque assim, as pessoas torcem para que dê errado, mas não tem um motivo original a não ser... o quanto pior, melhor, né? A não ser o processo eleitoral. Então eles pensam assim, agora já passou essa eleição, estou pensando em 2024. Sim. Aí você tem lá uma meia-dúzia, é claro que não são a maioria, gente. Queria deixar bem claro, aproveitar esse canal aqui, assim, a grande maioria das pessoas, principalmente da rede de educação do nosso município, eles são muito comprometidos com a nossa cidade. Prova disso são os resultados. Mas você tem meia dúzia ali que eles ficam pensando no processo eleitoral, que agora já se findou, e aí vai acontecer municipalizado daqui o processo eleitoral municipal daqui a 4 anos. E eles já torcem para quando vamos atrapalhar aqui para que ele não atinja os objetivos. E, gente, já mandar um recado para quem é da política. Não se preocupe comigo, que eu não tenho nem direito à reeleição mais. Quer dizer, a legislação já não me permite. Então vamos ajudar a chamar todos eles, mesmo a situação, oposição, aqueles que torcem contra, para começar a torcer a favor, aqueles que já torcem a favor, que animem mais ainda, para que a gente possa fazer a nossa cidade crescer cada vez mais. Ótimo. Né, João?
Prefeito, foi noticiado hoje na grande mídia que o estado do Rio de Janeiro, né, já está com 100% dos leitos de UTI cheios, né, no caso, principalmente a rede privada. A rede pública está ali no 90%, na casa dos 90%. Aqui no estado de São Paulo, como que está hoje Cotia? De que maneira que o senhor enxerga, né, a situação da cidade neste momento, no quesito da saúde, da pandemia, e com qual tendência que o senhor trabalha aí a médio e longo prazo? Ô João, pelo que a gente vê e pelas consultas que estão surgindo, as demandas no nosso ponto de atendimento, que são as referências hoje para o Covid-19, nós temos 3 pontos de atendimento lá em Cotia. É o de Calcaia, o Central do Atalaia e Granja Viana. Então, teoricamente está tranquilo, mas essa pandemia não dá pra gente, a gente não tem previsão do que vai acontecer. Quando iniciou a pandemia, nós tivemos uma resposta rápida para enfrentar o Covid-19. Nós montamos um hospital de campanha com 50 leitos em 15 dias. Né? Nós equipamos com respiradores, inclusive eu fiz requisição administrativa numa empresa que produzia respiradores na nossa cidade, onde eu fui alvo de crítica da grande mídia, inclusive do ministro da Saúde naquele momento, que era o Mandetta, alvo de crítica, e disse o seguinte, gente... Ele disse em rede nacional o seguinte, poxa, o prefeito ele tem responsabilidade, mas nós temos o país para cuidar. Então, assim, ele é ministro da saúde, ele tem que cuidar do país, e eu sou prefeito da minha cidade, eu vou cuidar do meu povo. E eu fiz o que teria que ter feito, e faria tudo de novo, para salvar a vida das pessoas. Porque o único remédio que nós temos ainda é os respiradores, para aqueles pacientes que realmente, que infelizmente chegarem numa situação mais crítica do Covid-19. Agora, eu já preparei um chamamento para cadastrar algumas unidades de UTI da rede privada, né, para que a gente possa ter esses equipamentos disponíveis. Já estou em fase de contratação dos leitos, porque na nossa cidade nós temos um equipamento lá que é do hospital da rede São Camilo, né, um hospital que ele está desativado, mas ele tem todos os leitos de UTI equipados, então estou fazendo essa contratação para deixar esses leitos já disponíveis para a nossa população e a gente pagar apenas os leitos que usar pela tabela SUS. Certo. Então Cotia já saiu na frente, nós vamos ter esses leitos disponíveis para a nossa população, fiz uma conversa com eles e nós vamos atuar muito rápido se for necessário, com as equipes de desinfecção que ainda continuam nas ruas, né, se precisar ampliar, nós vamos ampliar, né, com as ações que são necessárias para que a gente possa proteger a população. Cotia, como já fez da primeira vez, faremos se for necessário, espero a Deus que não, espero que a gente consiga enfrentar com mais calma essa segunda onda que eles falam aí, que não é a segunda, é a primeira, mas como a população é natural que já relaxou um pouco no sentido de voltar para suas atividades, porque assim, nos primeiros meses todo mundo ficou muito retido, né? Enfim, não saía das suas casas. Hoje, infelizmente, não tem como segurar mais isso, porque as pessoas precisam sobreviver, precisam ter conta para pagar. Por exemplo, os comércios, né? Eu vejo já está voltando em fase. Mas, gente, temos que ter assim, porque tem muito comércio que ele esperava o final de ano agora para poder pagar as contas do início da pandemia de março, de abril. Como é que fecha esses comércios de novo, gente? Então, assim, tem que ter, tudo bem, a gente tem que acompanhar a ciência, os estudos, mas também tem que ter a sensibilidade que as pessoas precisam sobreviver. Porque fechar comércio hoje é matar as pessoas de fome, não de Covid. Então, nós vamos ter que fazer opção. Acho que assim, tem que manter os protocolos de segurança, onde todos os gestores conhecem, onde todas as pessoas já sabem, onde não precisa explicar mais nada para ninguém. Que a gente precisa ter o distanciamento, precisa usar a máscara, precisa usar o álcool gel, e precisa ter cuidado, mas também precisa ter atividade econômica, não é só para governos, governo federal, governo do estado ou municípios. Às vezes, quando eu falo de atividade econômica, é da vida das pessoas. As pessoas precisam trabalhar para pagar suas contas, porque o auxílio emergencial, por exemplo, já está acabando. O país não tem reserva financeira para bancar isso por muito tempo. Então, se está acabando, como é que a gente vai colocar alimento dentro da casa dessas pessoas? A gente não pode deixar as pessoas morrerem de fome. Então tem que ser uma ação conjunta. Eu tenho dito agora que a gente precisa parar de pensar em eleição para presidente, quem vai ser candidato, quem vai deixar de ser candidato, quem é o favorito, quem não é. É pensar em conjunto, governo federal, governos de estados e municípios, para que a gente tenha uma solução em conjunto para enfrentar tudo isso. Só fazendo um contraponto, o que o senhor acha da taxação das grandes fortunas? Que seria, né, segundo aí especialistas, grandes economistas, enfim, uma das possibilidades para captar recursos para repassar à população, né?
Eu acho que tem que ter um equilíbrio, João. Por que tem que ter equilíbrio? As pessoas que também têm grandes fortunas não são pessoas que criaram isso ao longo dos anos sentado dentro de casa, né? Foram pessoas que criaram isso, né? Ou com grandes empresas, ou com o histórico da família, ou que foram... Enfim, algumas coisas... precisa ter um equilíbrio nisso tudo para não prejudicar essas pessoas, né? Essas grandes empresas, essas pessoas que têm grandes fortunas, até porque eles também geram renda para o país, geram emprego para o país dentro da sua grande maioria, mas também, se for uma ação necessária, que seja equilibrado, que seja consenso. Né? Na administração pública a gente não pode fazer igual abaixo. O grande empresário, se você fizer isso com ele, sabe, ele vai sair do país. Vão taxar minha grande fortuna, eu vou para outro país que não vão taxar. Então tem que ser uma coisa com equilíbrio, que tenha consenso, para que a gente possa equilibrar isso. Porque os donos de grandes fortunas, como de grandes redes, enfim, de várias atividades, eles também precisam das pessoas de classe C e D, porque são os que movimentam também a roda deles aqui. Então, se a gente conseguir equilibrar isso de uma forma lógica e com coerência, a gente vai conseguir atingir os objetivos, sim. Só para finalizar esse tema de pandemia, há chances hoje concretas da cidade de Cotia reabrir o seu hospital de campanha? Sim, vai depender muito do nível de contaminação e do nível de pessoas. Hoje é atendido no Hospital da Graça? Não, hoje nós estamos atendendo os pacientes de Covid nos nossos pronto-atendimentos. Né? Então nós estamos usando os pronto-atendimento como referência agora e ainda estamos usando o SUS, né? O governo do estado, com as vagas que quando se precisa encaminhar. Né? Já abrimos e já contratei essas vagas no hospital, já estamos em fase de contratação das vagas desse outro hospital particular para que a gente possa ter, se for necessário, se a gente perceber que as pessoas estão precisando de leitos, nós vamos de novo tirar de outros lugares, tirar da rede básica de saúde e vamos investir em novos leitos, que é isso que salva a vida das pessoas. Espero não precisar. Se for necessário, vamos montar sim. Qual que é a taxa de ocupação hoje, prefeito, dos leitos? Eu acredito aí, na verdade, que eles estão em torno de 60% a 65%. É esses números que eles estão passando. Agora, não dá para especificar, por exemplo, lá nós temos o hospital regional. Não dá para especificar que essas pessoas que estão ocupando o leito são pessoas apenas da cidade. Como ele é regional, nós vamos ter pessoas de outras cidades aqui da região que são encaminhadas, porque é pelo sistema CROSS, né? Que é o sistema de saúde, quando surge uma vaga, ele manda. Então tem um paciente de Osasco aqui, por exemplo. Se o hospital regional aqui tiver lotado e tem uma vaga lá no hospital de Cotia, o próprio sistema do estado ele encaminha. Então, Osasco, Itapevi e outras cidades. Lá apesar do hospital estar na cidade de Cotia, ele é um hospital regional. Então ele acaba atendendo. Agora tudo vai depender da demanda que nós tivermos lá para a nossa cidade. Ok, obrigado, Cláudia. É o seguinte, nós temos aqui várias perguntas, né, dos internautas. Obrigada pela participação. Porém, não há tempo hábil de responder a todas. Eu vou pedir depois a assessoria do prefeito, se possível, né, responder algumas aqui mais importantes. O Adriano selecionou 3 aqui. É isso, Adri? Eu vou falar aqui as 3 perguntinhas. O Adriano só está no joinha ali, né? Prefeito, que sejam respondidas assim, bem rapidinho, que a gente vai fazer 1 hora aqui de bate-papo. Aqui a gente continuaria mais uma. Claro. Mas não será possível. Bom, a Vera Lúcia Santos Lira, ela pergunta, prefeito Rogério, como vão ficar as escolas quando voltar às aulas? Não tem funcionários, porque não teve o concurso, o senhor não fez os concursos públicos. Oi, Vera, tudo bem? Vamos ter sim. Nós não vamos abrir escolas sem funcionários, né? Nós fizemos, inclusive, as novas unidades, nós estamos preparando para quando abrir todas elas com funcionários, para que a gente possa atender essas crianças que vão chegar na rede municipal. Não precisa se preocupar com isso, viu, Vera? Pode ter certeza que nossos alunos vão estar bem cuidados, com pessoas capacitadas para que possam cuidar das nossas crianças. O Newton Elber Viana, ele pergunta, prefeito de Cotia, cadê a fiscalização da quarentena? Ninguém está usando máscara nos bairros de Cotia. Oi, Nilton, tudo bem? Nós estamos fiscalizando. O braço é curto, mas a nossa Guarda Municipal está fiscalizando. Infelizmente... Cada um tem que ter também a sua responsabilidade. Tem que ter a sua responsabilidade. Né? A partir de amanhã, eu já disponibilizei alguns carros de som também, para que a gente possa orientar as pessoas da importância do uso de máscara, do distanciamento e outros protocolos que todo mundo já conhece. Mas a gente precisa contar com a colaboração da população. Marcão Silva, prefeito, por favor, cadê as lombadas da Estrada Velha de Sorocaba? Foi promessa de campanha, muitos acidentes e sequestros aqui.
Ô Marcão, tudo bem? Vamos chegar lá. Nós estamos fazendo agora todo o recapeamento da Estrada Velha de Sorocaba, de toda aquela região, entrando com a parte de nova pavimentação, de iluminação, revitalizando a região. Agora entramos num período de chuva. E o que acontece, Marcão? No período de chuva, nós esperar 3 dias sem chuva, secar o solo para que a gente possa implantar as lombadas. Né? Só que está assim agora. Chove um dia, passa 3 sem chover, no dia que você vai fazer, chove de novo. Então, mas nós estamos na nossa programação para colocar as lombadas lá e poder atingir seus objetivos aí, tá bom, Marcão? O Marcelo Júnior, prefeito, esse ano vai ter o Natal Solidário? Esse projeto abençoado, onde contempla várias crianças carentes há mais de 5 anos, devido à pandemia, vai ter esse ano? Muita gente me perguntando. Parabéns, prefeito, pelo grande trabalho que vem fazendo. Grande Marcelo Júnior, um grande abraço para você. Infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, nós não vamos fazer, né? Porque esse Natal Solidário, a gente leva Papai Noel, os carros iluminados, distribui brinquedo para a criançada e aí acaba aglomerando, né? Então, até por conta de responsabilidade social e sanitária, esse ano, infelizmente, não vamos ter, mas o ano que vem a gente dobra a quantidade de brinquedo para cuidar das nossas crianças, tá certo? É isso. Eu tenho aqui mais... Bom, tem várias perguntas aqui, mas realmente o tempo aqui nos não permite de continuar, infelizmente. Eu queria falar um pouquinho rapidamente aqui, uma perguntinha só. Durante o segundo turno das eleições em São Paulo, você pediu votos para o Bruno Covas, prefeito, e ele é do PSDB, certo? E ele foi reeleito na capital paulista, né, com o discurso, você pediu voto com ele com o discurso de que Cotia e São Paulo têm os interesses em comum, já que fazem uma divisa, né? Atualmente, algum projeto em conjunto com a Prefeitura de São Paulo e também como Cotia pode se beneficiar de uma reeleição de Tucano? Olha, meu apoio ao Bruno Covas não foi uma questão partidária, foi uma questão muito pessoal. A gente tem uma amizade, participamos do conselho das cidades da região metropolitana, ele como presidente, eu como vice-presidente, fizemos algumas ações em conjunto, mas nós marcamos agora para o começo do ano para que a gente possa fazer algumas ações com a questão da segurança pública na divisa. Nós temos uma área importantíssima na cidade de Cotia, que é o Parque Semucan, que é de propriedade da Prefeitura de São Paulo, dentro do território de Cotia, para que a gente possa fazer algumas parcerias lá para utilizar de uma forma melhor aquele parque, que são mais de 900 mil metros, se eu não me engano, 904 mil metros quadrados. É um parque importante e que a gente possa, enfim, até por conta das divisas, fazer algumas ações. Nós temos muito morador de Cotia, são pessoas que acabam tendo vida social, vida ativa, vida econômica e educacional também em São Paulo. Então essa parceria com o prefeito Bruno Covas, ela é muito importante para que a gente possa realmente melhorar a qualidade. Inclusive, um dos projetos importantes lá para a nossa região, Cláudio, que é uma demanda já centenária não, mas de muitos anos na nossa região, que é a mobilidade. E aí nós vamos precisar de uma ação conjunta, Governo do Estado, Prefeitura de São Paulo e Prefeitura de Cotia, para que a gente possa resolver os problemas da Raposo Tavares. Porque ali no nosso trecho é Cotia e São Paulo. Então nós precisamos, uma ação que nós temos que fazer em conjunto, mas ainda estamos marcando para o começo do ano uma reunião para falar sobre esse tema. Peço só uma licença, Cláudia. Inclusive, aproveitando essa oportunidade que o senhor está falando aqui de mobilidade, é cogitado, enfim, é até interessante perguntar já diretamente para o senhor, qual que é o status, afinal de contas, do projeto do trem, metrô, enfim, para a cidade de Cotia? Na realidade, metrô, desculpe. Olha, João, eu não acredito, assim, particularmente, né? Existem estudos dentro do governo do estado sobre isso, mas não é ser pessimista, pelo contrário, eu sou muito otimista na minha vida. Mas se você pegar algumas outras regiões, como Guarulhos, como São Bernardo, que são regiões que têm mais população e ainda não tem esse tipo de equipamento, quando o governo do estado for ver por prioridade, eles vão priorizar aquela região, porque é economicamente mais viável para o sistema, porque o sistema ele precisa ser autossustentável, né? Então a nossa região eu ainda não acredito, mas eu quero levar um projeto lá, ou do VLT, ou de criar uma faixa apenas de veículos, porque a rodovia são 3 faixas. Se a gente usar as faixas centrais apenas para veículos sobre rodas, né, com bolsões de estacionamento, que as pessoas consigam ir até a capital, acessar a capital, usando o sistema público de transporte sem precisar do seu veículo, a gente vai conseguir diminuir, e é um projeto que eu quero levar para o governo do estado para que a gente consiga resolver esse problema. Agora, falar em metrô
Mesmo que metrô de superfície, eu não acredito que isso aconteça na nossa região pelos próximos 4 anos. Espero que esteja errado na minha avaliação, mas estou falando na avaliação como gestor, porque as outras regiões que são mais populosas, que o sistema seria economicamente mais viável, eu acho que seria, no mínimo, coerente que esses investimentos iriam para essas regiões e não para a nossa aqui. Obrigado. Eu tenho a última perguntinha, posso? Já quero falar um pouquinho de 2022. Sim. Com a tua vitória agora, acredito que o cenário de 2022 das eleições já deva começar a ser desenhado, né? Então eu te pergunto, você vai apoiar algum candidato para a Assembleia depois que o deputado Márcio Camargo ele acabou perdendo uma cadeira lá? Tem algum projeto aí para apoiar algum candidato para 22? Olha, Cláudia, nós não temos a intenção de ter um candidato na cidade, né? Eu tenho vários amigos, pessoas que me ajudaram, que pediram voto, deputados, que ajudaram dirigentes de partido, pessoas da região, enfim. Então nós temos assim uma grande responsabilidade com várias pessoas, amigos e pessoas que ajudaram a cidade, que disponibilizaram emendas. Por enquanto ainda não tem esse projeto de termos um candidato da cidade, até porque ninguém ainda me procurou para dizer o seguinte, sou candidato, sou aqui da cidade, então não tem isso. Agora, nós temos a responsabilidade com alguns amigos que ajudaram a cidade de Cotia e o mínimo que a gente pode retribuir com essas ajudas é também ajudá-las futuramente em 2022. Estaremos em algum projeto, pode ter certeza. É isso. Político, sempre fazendo política. Bom, gente, quero agradecer demais. Assim, eu tenho outras perguntas, mas nós estamos aí com 60 minutos de entrevista. E nesse momento queria agradecer você, Rogério, por ter vindo até o Giro Play, em Osasco, conhecer e também nos conceder essa entrevista. Muito obrigada, sucesso para você na nova gestão aí, que seja um trabalho árduo, mas que você possa aí colher bons frutos aí e que tudo isso aí seja um resultado para toda a população de Cotia que merece. Eu que agradeço, viu, Cláudia? Muito obrigado. Queria agradecer a cada um que nos acompanham aqui, agradecer ao Giro Play. Mais uma vez aqui parabenizar pela credibilidade, pela imparcialidade do jornal, parabenizar toda a equipe aqui do Jornal Giro, na pessoa do João também, um grande amigo, conheci hoje. Parabéns, viu, João? Parabéns a todos. Queria cumprimentar o Adriano, que está ali também só fazendo joinha. Obrigado, Adriano. Obrigado a toda a equipe, a população que nos assiste, a população de Cotia, e continuamos à disposição para que a gente possa fazer a transformação da vida das pessoas, que é esse o objetivo do homem público. Obrigado, Cláudia. Que Deus abençoe e parabéns mais uma vez pelo trabalho, pela redação e pelo Jornal Giro, que é um jornal de grande credibilidade na nossa região. Muito obrigada, fico muito feliz em vindo, né, de uma pessoa pública tão importante na nossa região. Bom, obrigada, João, pela Eu que agradeço, Cláudia. Mais uma vez. Obrigado, prefeito. Obrigado, João. Adriano, obrigada. Juliana. Eu quero agradecer aqui a todos os internautas que nos acompanhou aí na noite, né, dessa entrevista tão importante, esclarecedora, de vários assuntos aí sobre a cidade de Cotia. Bom, quero falar também, né, pedir que vocês possam aí acompanhar todas as reportagens, são exclusivas, inéditas, no girosa.com.br. Nos siga no Facebook, no Instagram, também temos podcast, estamos no YouTube, enfim, tem prato para todo mundo aí que gosta de uma boa comunicação com credibilidade, com bastante isenção e apartidarismo. Muito obrigada. Também, nos próximos minutos aí, a gente deve anunciar quem vai estar aqui na bancada na próxima quinta-feira. E depois, a semana que vem, nós vamos encerrar as 7 entrevistas, né, com os prefeitos reeleitos da região. E os outros 4 que fazem parte da região metropolitana da Grande São Paulo, do Cioeste, ficam para o ano que vem. Logo que a gente voltar, a gente deve anunciar. Tá bom? É isso, uma ótima noite para você. Muito obrigada e até breve. Valeu. As 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo no centro das atenções. Nosso time de jornalismo cada vez mais multiplataforma acompanha de perto os principais fatos e os furos de reportagem que poderão impactar a sua vida. Presente no impresso e no online, o conteúdo editorial exclusivo do Giro SA
preza pela seriedade, isenção e pluralidade das ideias, marcas registradas do jornal há mais de 12 anos. Temos o desafio diário de traçar uma linha entre a verdade e a mentira. Somos o Giro SA. Estamos na palma da sua mão.